te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Queria que se você pudesse abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos 12, o versículo 13 a 16. Diz o seguinte: Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Quando eu estava vindo ao trabalho, ou estava indo para casa ontem, eu estava ouvindo um louvor acompanhado com uma ministração, e eu não sei porque eu peguei no final da ministração, então eu não sei qual foram os pontos que o pregador estava falando a respeito desse texto, que quem me segue, quem me acompanha, na verdade, já viu eu ministrar nesse texto algumas vezes, porque ele me traz a palavra de Deus nos traz muitas aplicações, e esse texto me traz muitas aplicações maravilhosas, onde o Senhor tem falado comigo. Mas naquela tarde de ontem, já início de noite, algo que o Senhor estava falando muito forte ao meu coração, e eu queria compartilhar com você nessa manhã, porque o texto fala de alguém, de duas posições de pessoas. A primeira, aquela que traz boa notícia, Rode, a Bíblia fala. Esse texto é quando Pedro é maravilhosamente libertado da prisão. Pedro havia sido preso, mas a Bíblia fala que a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. Estava lá a igreja intercedendo por Pedro, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que eles, por muitos dias, eles estavam orando, intercedendo pela vida de Pedro, em comum, em unidade, tudo no mesmo propósito, orando para que Pedro pudesse ser liberto daquela prisão. E enquanto ele estava orando, Pedro, que o Senhor envia um anjo e liberta a Pedro. Se você desejar ler esse texto nessa manhã, e você vai se maravilhar com essa palavra tremenda, que ela nos ensina muita coisa, E a Bíblia diz que Pedro, o anjo do Senhor visita Pedro, na noite, manda ele colocar a capa, e ele vai, e passa pelas portas, as guardas, e o Senhor traz a liberdade a Pedro. E Pedro vai à casa, bateu na porta deste alpendre, onde aquele povo estava reunido, e a Bíblia diz que Pedro bate e Rode, uma serva chamada Rode, foi atender. A Bíblia diz que, eu queria que você anotasse bem, o ponto dessa mensagem, se eu puder dar um título, era, como você se coloca ao receber uma boa notícia. Existem pessoas que Deus vai usar para lhe trazer boas notícias, mas
como é o seu posicionamento, como você recebe aquela boa notícia que muitas vezes você está aguardando, ó. Porque a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente, orava pela vida de Pedro, mas sabia que eles não estavam preparados para, receber aquela boa notícia da resposta, do milagre que o Senhor havia feito na vida dele, respondido ao clamor, à oração do seu povo, dos seus servos e servas que estavam ali intercedendo pela vida de Pedro. A Bíblia diz que Rode, ao reconhecer a voz de Pedro, foi tomada de alegria. Ou seja, quando ela vê a notícia, ou seja, reconhece a voz daquilo que ela estava orando, porque a Bíblia diz que ela estava lá, provavelmente com a igreja, ela estava orando também. Quando ela reconhece aquela voz que é a de Pedro, da qual ela estava pedindo, da qual ela estava orando, e agora ela escuta a voz, E aí, na hora, quando Deus estava falando comigo, eu me lembrei do sacerdote Zacarias. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, você vai ver que o anjo do Senhor aparece ao sacerdote Zacarias e diz o quê? Que é um texto muito conhecido, versículo 13. Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Era um sacerdote. Ele estava orando, mas agora, diante da boa notícia que o Senhor envia o anjo para dizer: a tua oração foi ouvida, veja como Zacarias recebe aquela boa notícia. Veja como estas pessoas que estavam orando recebem esta boa notícia. Rode recebe com alegria. Resposta, ela ouviu, reconheceu a voz de Pedro, reconheceu que Deus tinha ouvido o clamor da sua igreja, e a Bíblia diz que o coração dela ela foi tomada de uma alegria. E quando ela vai compartilhar dessa alegria, a Bíblia diz que a igreja, aquelas pessoas, eles porém disseram: você está fora de si. Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Como é que onde você está enquadrado? Você está naquele que vai dar boa notícia? Ou daquele que nessa manhã está ouvindo a boa notícia, mas o seu comportamento é, talvez tomada de alegria, porque, nossa, Deus ouviu o que eu falei, Deus ouviu o que eu perguntei, o que eu coloquei diante dele, e hoje ele está usando a vida da pastora para me responder, para dizer: será que você está tomada de alegria? Ou você está como esses homens, ou até como sacerdote Zacarias? Que a Bíblia diz que Zacarias foi tomado de um medo, e ele diz: como isso vai acontecer? Vamos lá para Lucas, somente para não ficar nas minhas palavras, mas o livro de Lucas Lucas não é nem 13, perdão, tá certo? É Lucas 1, mas quando
Perdão, não, tô certa, desculpa. Porque eu tô com a outra Bíblia e na minha, né, a minha, que é minha, assim, de estimação, né, assim, tá marcado, aí essa aqui é nova, né, que eu ganhei de presente, e aí não estava marcada, é por isso que eu me perdi. Veja aí, né, assim, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias 13. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheia do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retroceder muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Observe, querido, que o Senhor diz, né? Quando o anjo sauda, quando o anjo chega e cumprimenta, né, faz aquela saudação, diz para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Não precisa temer, não precisa ficar com medo, mas veja como ele recebe, desculpa, foi a manga aqui, como ele recebe essa notícia das boas novas, da resposta da oração. Ele diz: como isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer se eu já sou velho? Se a minha esposa já é velha, ele dizendo, Zacarias, né? Se a esposa dele, Isabel, era velha, como é que isso poderia acontecer? Como é que você reage, né? Diante de uma boa notícia, de alguém que vai te trazer a notícia? Sabe que muitas vezes a gente, né, não sei se você já pôde presenciar isso, né? Às vezes você chega e diz: eu quero te dizer algo tão maravilhoso. E a pessoa, né? Chega você, nossa, né? Dá aquela esfriada. Porque muitas vezes alguém, né, assim, é envolvida na sua incredulidade, envolvido na sua falta de compreensão, de entendimento, se limita a não receber com alegria, ser tomada de alegria, porque acha, né, que como isso pode acontecer? Como isso pode se realizar, né, na minha vida? Talvez, né, por seja velho, por o tempo já ter passado. Como você se comporta diante de uma boa notícia, de Deus enviar, Deus chamar alguém, levantar alguém para te dar uma boa notícia? Quando o Senhor ontem estava falando ao meu coração a respeito, né, desse texto, e o Senhor falou: filha, eu vou levantar você para dar uma boa notícia. Para você, filha, e para muitos que vão ouvir. A nossa oração foi ouvida como a oração da Igreja do Senhor, que orava incessantemente pela vida de Pedro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai lá visitar Pedro naquela prisão, querido. Vai lá naquela prisão onde Pedro estava e liberta a Pedro.
A Bíblia diz que Rode, ao ouvir aquela notícia, porque aqui não era Pedro trazendo a notícia, era notícia em forma de Pedro, chegando a eles, ou seja, a oração de vocês, que vocês orarem incessantemente, está aí a porta, está aí batendo a porta, está aí diante de você. Será que diante da notícia que Deus está te dando nesta manhã, você vai dizer assim, mas como pode isso acontecer? Ou será que você vai ser tomada de alegria, né? Como Rode, tomada de alegria. E mesmo que alguém diga como eles, a Bíblia diz que eles disseram, não é ele, você está enganada, né? Você está confundindo, né? Você está fora de si, ou seja, perdeu o controle. Tu não está nem sabendo o que tu está falando, tu está fora de si. Quantas vezes eu vejo, né, assim, Deus, por misericórdia, me usar em ato profético, né, assim, e eu vejo nitidamente pessoas que diz que crê, que é do mover, né, a expressão é igual eles, igual a esses homens que disse assim, você está fora de si. Eu já ouvi pessoas dizer, pastora, eu tenho consideração, mas pastora, tu está fora de si. Não tem como, não tem como isso acontecer, não. Não tem como. Mas a Bíblia diz que Rode, quando é tomada dessa alegria, ela não deixa que as pessoas, pela sua incredulidade, pela sua insegurança, pela sua insatisfação, né, assim, roube aquela alegria da boa notícia. Zacarias, o anjo Gabriel, se você vai ler a continuidade do texto, você vai ver que ele diz como isso pode acontecer. Gabriel, no mesmo jeito que foi trazer a notícia, também o repreendeu e disse, tu vai ficar mudo até o menino nascer, só por causa da tua incredulidade. Só porque você não recebeu com alegria, mas você começou a questionar como isso pode acontecer. Eu já parei, né? Não é que eu cheguei a esse nível, mas eu digo assim, quando Deus fala algo para mim, ou usa alguém para falar comigo, eu não fico mais perguntando, mas como vai ser, Senhor? Eu até digo assim, quando vai ser? Porque eu sei que vai ser, só não sei, né, quando vai ser. Eu não paro, porque, querido, eu e você não sabe como os ossos são formados no ventre de uma mulher gestante. Como é que você vai querer entender como Deus opera? Não é receber com alegria de dizer, Senhor, eu estou tão feliz. Quando isso vai acontecer? Porque vai acontecer. Se o Senhor está trazendo essa boa notícia para mim, vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei nem quando, mas eu sei que vai acontecer. Ou será que você vai necessário Deus deixar você mudo? Né? Eu fico imaginando que Zacarias, mudo, não pode dizer Isabel. Esse é o meu entendimento, tá? Isabel, menina, como tua barriga, mulher, tá crescendo. Deixa eu sentir. Ai, Isabel, deixa eu falar. Que eu tô tão alegre em ver, aleluia, João Batista, né, pulando, chutando, porque o bebê faz isso, se move na barriga, não é? Ele não podia falar. Sabe por quê? Porque o querer entender o fez ficar mudo. O fez ficar mudo. Ele só pôde falar quando o menino nasceu. A Bíblia diz que eles insistindo, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro que estava ali. Ela disse, olha, aleluia, não é a tua incredulidade, não é a tua incerteza
certeza, não é a tua dúvida, não é o teu questionamento que vai roubar a alegria de eu poder ter ouvido esta boa notícia. Está aí a porta. Mas Deus é muito misericordioso. Essa graça, como é bom você entender o que é a graça de Deus. Porque, querido, quando a gente entende essa graça do Senhor Jesus, é tremendo, porque a Bíblia diz, querido, que Pedro continuou batendo quando abriu a porta e viram e ficaram perplexos. Oh, glória! Aleluia! Glória seja dado ao nome do Senhor. Porque, querido, né, assim, Pedro continua batendo na porta. Se fosse outros crentes, né, assim, né, se fosse uma pastora Adriana, né, da vida, quer ouvir não? Beijo, não me liga, né, assim, e sai. Mas a Bíblia diz que essa graça, essa misericórdia do Senhor, que é tão grande para com a nossa vida, diz que Pedro continuou lá batendo, esperando. A Bíblia diz que quando aquela insistência, sabe o que Deus está dizendo? Que Deus está insistindo falar. Já falou para você. Não adianta você dizer, eu já ouvi. Querido, você já ouviu mesmo Deus dizer o que vai fazer na sua vida, né? Como vai fazer, né? Te trazendo uma boa notícia. E você não está, mas sabe que Deus insiste, porque a Bíblia diz que Pedro continua batendo. Deus continua falando a mim e a você. Deus continua dizendo, ei, eu tenho uma boa notícia para trazer a você. Claro que o desejo de Deus era que eu e você recebesse como hold. Recebesse, fosse tomada de alegria no coração. E mesmo que alguém se levantasse contra a nossa vida, dizendo, ei, você está fora de si. Não tem como isso acontecer na tua vida, não. Da onde vai vir o dinheiro? Da onde vai vir a resposta? Da onde vai vir a cura? Da onde vai vir e começar a questionar? Da onde vir? Você continuar afirmando. É boa notícia, sim. Deus falou que vai fazer e Ele vai fazer. A Bíblia diz, querido, que ela continua afirmando, ela não muda a alegria de ter recebido essa notícia, de ter recebido, e diferentemente do sacerdote Zacarias, que disse, como isso pode acontecer? E o anjo do Senhor diz, por causa disso, tu vai ficar mudo. Né? Ou seja, como eu estou dizendo a você, ele perdeu aquela oportunidade de os 9 meses, né, que é uma gestação, os 9 meses, poder expressar de forma falada, né, assim, olha, ele está mexendo, olha para aí como ele mexe, olha como tua barriga está linda. Ele não podia falar. Sabe por quê? Porque ele disse, como pode isso acontecer? Como é que isso pode acontecer? Ficou mudo. Ficou mudo. Mas hold não. Hold em meio, querido. Sabe, aquelas pessoas negando, dizendo que ela estava fora de si. Não tem como isso acontecer. A Bíblia diz que ela continua afirmando, é Pedro sim, é boas notícias sim, que Deus está trazendo para o meu dia hoje. Porque não é a pastora que vai fazer, não sou eu que vou fazer, não é fulano que vai fazer, o cicrano. Quem vai fazer é o Senhor. Por isso eu não vou temer, por isso eu vou continuar sendo tomada desta alegria, porque é o meu Senhor que trouxe essa boa notícia para mim. Que Ele vai fazer, que a tua oração foi ouvida. Né? O Senhor está insistindo, e talvez você que conhece há mais tempo, né? Tipo, eu vi Lidiane entrando aí, né? Assim, me conhece mais tempo do que as outras, né? Minhas ovelhinhas que estão também aí me acompanhando, né? Assim, já deve, né? Se lembrar, né? Eu já ministrei algumas vezes
Inclusive esse texto foi um tema de uma campanha que eu fiz, né, assim, e assim, talvez você esteja dizendo, pastora, mas eu já ouvi a senhora falando isso, a senhora dizendo, pastora, isso, mas eu quero ficar como Pedro, insistindo, batendo na porta do teu coração, batendo, né, na tecla, batendo na vida, não batendo de ferir, né, batendo de chegar e dizer, ei, nesta manhã, Deus traz boas notícias para você. Se enche de alegria, seja tomada de alegria, porque o Deus que promete que vai fazer, promete que vai realizar, que diz que a sua oração foi ouvida. Ele está dizendo, ei, a sua oração foi ouvida. Não faz como aqueles homens que disseram, ei, pastora, tu não sabe nem o que eu estou passando. Tu tá fora de si, pastora. Tu tá fora de si. Olha para a minha situação. Tem pessoas que vão dizer, deixa eu te dizer a minha situação, pastora, somente para tu cair em si. Eu não vou cair em mim, porque você não vai roubar, né, a alegria de eu saber que Deus é Deus, que Deus é Deus de portador de boas notícias para minha vida, para sua vida. Ontem, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas até falaram de uma notícia que eu compartilhei lá no grupo, né, assim, quando a gente estava no estudo, de uma boa notícia, de algo que ia acontecer, né, aqui no meu trabalho, né, e aí disse, não colocou a gente, não se enquadrou nesse benefício, nesse favor, né, que tinha. E aí a pessoa fez, não adianta, né, ter alegria, e Deus que conhece, né, todas as coisas, quando eu larguei, foi essa palavra que Deus começou a ministrar. Filha, como é que você se comporta diante de uma boa notícia? Será que você continua tomada ou porque você ouviu alguém dizer assim, você está fora de si? Tá vendo que isso pode acontecer? Você dizer mesmo, não tem não como, né? E eu, quando cheguei em casa, eu compartilhando com meu esposo, eu disse, eu sei que disseram que isso não podia acontecer, que não se enquadrou, mas eu continuo com a alegria da notícia que eu soube que o Senhor vai fazer, porque não é um homem que vai fazer, é o Senhor. Que você seja tomada por essa alegria e simplesmente não deixe que pessoas ou situações roube essa boa notícia que Deus traz hoje para a sua vida. Que o Senhor diz, ei, eu ouvi a sua oração. Pode alguém estar aprisionado, seja no que for, no pecado, na bebida, nas drogas, né, numa situação caótica, eu não sei. Eu só sei que Deus hoje me levantou, né, assim, para te trazer essa boa notícia. E te perguntar, como você recebe essa boa notícia? Recebe como Rode, enchendo o coração de alegria, sendo tomada de alegria? Ou você diz assim, pastora hoje está fora de si, menina. Pastora hoje, olhe, hoje ela vazou corrente, viu? Hoje ela, né, bateu o recorde, porque ela não sabe a situação que eu estou passando, como isso pode acontecer. Mas eu quero te dizer que eu continuo e termino essa palavra dizendo, Pedro está aí sim, porque a nossa oração foi ouvida. Ele está lá esperando, ele está aqui mandando eu insistir para você, dizendo que essa boa notícia, que eu e você vai receber esta boa notícia, porque Deus escuta a minha e a sua oração. Beijo no coração, um excelente dia, nesse dia que todo mundo comemora o Dia Internacional, né, da Mulher, né, assim,
a você que entrou aí, né? Que todo dia é dia da mulher, né? Todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, né? Todo dia é dia de servir ao Senhor. Mas existem datas, né? Que todo dia é dia de nascimento de Jesus na nossa vida, né? Assim, mas o comércio, né? Reserva uma data específica e reservou essa data, né? Assim, hoje aqui no trabalho eu vi, né? Homens, né? Educados, galantes, né, passando cheio de flores para presentear, né, né, assim, em comemoração, né, a esse Dia Internacional da Mulher. E eu quero desejar a você esse dia, né, essa mulher guerreira, essa mulher que seja lá como a mulher sábia que edifica, né, que o seu marido a louva, né, assim, as pessoas, né, vê, né, assim, a presença de Deus, que você seja uma mulher diferenciada, onde a beleza de Cristo, né, se veja na sua vida, o perfume de Cristo por onde você passar, mesmo sem você falar, né, possa exalar a presença de Deus. Parabéns a todas as mulheres, né, nesse dia, que Deus abençoe, que seja um dia de bênção e uma palavra tão apropriada, né, para este dia, né, que o Senhor está trazendo essa boa notícia para você, que a tua oração foi ouvida, né, assim, e mesmo que você queira rebater, né, a palavra do Senhor diz que Pedro ficou lá, insistindo, né, para dizer, né, afirmar que a oração deles tinha ouvido. Oh, minha prima, né, Petinha, Raquel, né, apareceu aí, isso é a minha prima. Feliz Dia das Mulheres para você, né? A parte de linda fica, né? Por conta da corujice, tá certo? Mas Deus abençoe. Beijo, né? Te amo, querida, né? Que Deus abençoe, né, a tua vida. Feliz Dia das Mulheres. Eu sei, Petinha, por isso que eu disse, né? Feliz Dia das Mulheres a todas, né? Essa é a minha prima que tá aí falando, né? Porque o nome dela é Sandra, mas a gente chama, né, de Petinha desde pequenininha, né, assim, tenho muito carinho. Pense numa família que eu amo, né, assim, um tio que eu amo, uns primos que eu amo, né, assim, me identifico muito, né, que Deus abençoe essa família, né, assim, a cada dia, né, a você, a cada uma que entrou, vi Lidiane aí, pastora Cris, Camila, Bruninha, né, não sei se subiu mais alguém, né, assim, porque agora só estou vendo, né, essas pessoas, mas, né, um feliz Dia da Internacional das Mulheres, que Deus abençoe a cada uma de vocês, tá bom? Seja um agente abençoador, né, assim, seja aquela pessoa como o Rode, de ir transmitir a boa notícia. Faça você hoje nesse dia, ei, eu quero ser portadora dessa boa notícia, que Deus ouviu a nossa oração, né? Essa mensagem vai estar gravada, vai estar lá no canal. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, né? Assim, para que outras pessoas possam receber essa dádiva da mensagem do Senhor, né? Que a sua oração foi ouvida. Beijo. Um excelente dia.